uma vida sem consumo de carne animal? É possível? Quais são as alternativas hoje que a gente tem para quem quer reduzir ou até mesmo eliminar a carne animal? Hoje é até mais fácil, né? Sim. Por exemplo, em 2017, aqui no Brasil, por exemplo, já era mais difícil. Hoje, com esse movimento de você comer, evitar animais e derivados, é um movimento que vem crescendo, muito em função da saúde dos animais, da saúde do planeta. E muitas das pessoas que fazem optam por ser vegano, né, ou vegana, às vezes não pensam na saúde própria, que eu falei para você, e acaba tendo o que se chama de junk vegan, né? Mas as opções estão aí, elas existem, entendeu? Hoje tem muito mais opções, existem opções de restaurantes veganos com comidas de boa qualidade, chefes veganos, você pode fazer em casa, muita gente sabe cozinhar, isso vem crescendo de forma exponencial. E eu acho que essa questão de como começar, que você perguntou, é variado, tá? É variado. Depende muito da pessoa. Eu vou falar de uma maneira geral, tá? De geral. De maneira geral, é mais fácil e aos poucos. De maneira geral. Porque isso, eu acabei de falar da microbiota, tá certo? Ela acaba sendo muito sensível a essa mudança. Quando você começa a ingerir muita fibra alimentar, a microbiota, opa, começou a chegar a fibra alimentar aqui para mim. Beleza. Ela começa a reagir e a pessoa vai notar certas diferença nos hábitos intestinais. O que está acontecendo comigo? Entendeu? Mas pode até ficar com medo. Então, começar devagar. Agora, tem certas pessoas que querem ser desafiadas, entendeu? Tem certas pessoas que são assim. Mas aí é individual. No consultório a gente vê, entendeu? Como é que é. Mas, de uma maneira geral, a recomendação é sempre começar aos pouquinhos. Ir cortando corta isso. Sempre se fala, hoje é a segunda-feira sem carne, entendeu? Porque no prato do brasileiro hoje, tem animal e derivado de manhã ao meio-dia e à noite. Tá certo? Começar amanhã sem. Eu acho que a primeira coisa que deveria começar não era nem cortar a carne, é cortar os processados e ultraprocessados. Esses são os primeiros. E para ajudar ainda mais, Marcelo, porque às vezes não é claro para muitas pessoas, quando você fala ultraprocessado, industrializado, exatamente ao que você está se referindo? Aos alimentos ensacados, né? Aqueles biscoitos que são maravilhosos, você bota na boca, é uma coisa gostosa, todo mundo acha gostoso. Ele é feito pela indústria para agradar essa papila, né? Que aquele cara lá atrás que gostava, mas não é um alimento nutritivo. E só faz mal para a saúde. Então, é cortar os biscoitos, é aquela ala do supermercado que vende biscoito, coisas fritas, tudo isso daí, enlatados, todas essas coisas de uma maneira geral. De uma maneira geral, tudo isso que é processado, não, há exceções sempre. Eu estou tentando ser o mais genérico possível. Não costuma ser bom. Focar na parte do supermercado que é mais natural, onde tem os verdes folhosos, onde tem os legumes, onde tem os tubérculos, né? Onde tem as frutas, onde tem os temperos, onde tem isso. Onde tem essas coisas. Só que isso pode ser feito de maneira gradual, que geralmente costuma ser mais tolerado de maneira gradual. Primeiro, dos ultraprocessados. Aí depois começa carne, frango e assim por diante. Retirando gradualmente. Tenta chegar primeiro no vegetarianismo, que aí toma o leite, e assim por diante, ovo. E depois vai tentando ir diminuindo progressivamente. Essa é a maneira mais fácil. Tá? E muitas pessoas, você vai ver, relatam essa experiência. Eu era isso, aí eu cortei isso, aí eu cortei isso, aí eu cortei isso. Essa é uma maneira mais gradual e mais fácil de fazer, geralmente. Existem exceções, mas geralmente. Sim. E o que a pessoa inclui? O que ela pode colocar em substituição à carne? Por exemplo, para a famosa proteína. Então, por exemplo, ela pode colocar no prato dela, por exemplo, a proteína de soja, ela pode colocar feijão todo dia, lentilha, grão de bico, tudo isso tem bastante proteína, tá? Batata doce tem proteína. Quase todos os vegetais têm proteína, mas tem uns que tem mais que outros. Eu dei alguns exemplos com mais proteína. Essa carne de soja, que vem proteína de soja, tem bastante. Tem até bastante proteína, né? No feijão tem proteína, na lentilha tem proteína, no grão de bico tem proteína, na cevada tem proteína, e assim por diante. Tem proteína em várias frutas também, entendeu? Então, todo reino vegetal tem proteína. E se comer esse prato variado aí que eu falei, não vai precisar botar nenhum tipo de animal e derivado no prato, você tem todas as quantidades. Às vezes você até comendo demais, né, passa a quantidade recomendada de proteína que você precisa. Agora, se comer errado,
Se for vegano e comer errado, começa a perigar, né? Porque você tem que olhar também para essas questões que é uma realidade, né? Você tem que olhar, por exemplo, para a vitamina B12. Você sabe disso, cara. Tem que olhar para a vitamina B12. Você tem que ficar em acompanhamento, porque a vitamina B12, ela só existe no animal. Ela não é produzida necessariamente por ele. Ele ingere ela no solo, ela é produzida no solo, as bactérias no solo, vai para a microbiota, lá para o rumen dele, e acaba fazendo o que você consome dos animais, vitamina B12. Então, como a gente não come terra, nem solo, nem vai botar a boca lá, a gente tem que suplementar, né? A vitamina B12, que é uma das coisas que tem que suplementar, infelizmente. Tá? Ou vem pela ração do animal, né? Muita ração que dão para os animais, elas já Você está falando do animal que está sendo produzido hoje, da maneira como é. Então tem muita gente que acha, eu vou comer B12. O animal fabrica B12 dessa maneira. Ele come uma bactéria que produz uma substância e se torna B12 dentro dele. Você come. E nos meios produtores, eles fazem a mesma coisa. Tá? Sim. E aí a pessoa, no fim das contas, essa que está adquirindo a B12, que vem por meio da ração que o animal comeu, no fim ela está suplementando o B12 de uma forma muito... Vários alimentos hoje que são orientados por... Às vezes eles fortificam com B12. Por exemplo, um leite vegano de aveia, por exemplo, só para dar um exemplo. É um produto industrializado? É um produto que não deveria ser a base da sua dieta? Também é verdade. Mas pelo menos tem uma quantidade, às vezes colocam B12. No Brasil, menos. Lá nos Estados Unidos costuma ter alimentos fortificados, às vezes alguns cereais fortificados com vitamina B12, que nem suplementar às vezes é necessário. Mas geralmente precisa suplementar. Geralmente precisa. Sim. Mas para isso, eu não vou aqui falar o que tem que ser feito. Tem que ir no profissional de saúde, né? De preferência, eu vou dizer, nutricionista, né? Tem que, de preferência, um nutricionista que saiba sobre vegetarianismo e veganismo, né? Vai saber o que tem que ser dado, o que tem que ser feito, de preferência. No meu caso, é muito mais uma consulta de estilo de vida, eu trabalho com muitas nutricionistas e nutricionistas, trabalho com o pessoal da educação física, trabalho muito com microbiota eu mesmo, por interesse próprio, eu já faço isso há muitos anos, eu faço ciência com isso, então eu olho às vezes para os pacientes, não é um exame que hoje em dia traz tantas informações, mas ele é útil para mostrar para o paciente, por exemplo, que apesar dele achar que está bem, não está tão bem assim. Olha lá para dentro dele, lá não está tão bem como você acha, entendeu? Isso pode dar problema no futuro. Sim, com certeza, com certeza.